Tudo no Minuto e o quadro Encontro na Bodega. Esse cenário maravilhoso da Bodega do Sertão, que é um ícone, é uma referência internacional na culinária e na cultura. E esse ambiente que a gente recebe as celebridades, os amigos, as pessoas que se destacam e as pessoas que são importantes, independentemente até de cargos ou da inteligência ou daquilo que queiram trazer como méritos. Mas, independente de qualquer coisa, as pessoas que nos chegam geralmente são meritórias. E uma delas é Pascoal Savastano, meu professor, colega, advogado, homem da imprensa também, meu colega da imprensa. Essa figura que já também continua dando para Alagoas grandes frutos e grandes serviços. Uma folha de serviços prestados à educação em nível superior, como o SESMAC, por exemplo, no governo do estado, em vários postos da ação pública governamental. E é com muito orgulho, com muito prazer, que eu trago aqui para vocês, no Tudo no Minuto, nesse encontro na bodega, esse encontro com o meu querido professor e amigo Pascoal Savastano. Meu querido professor, que honra encontrá-lo aqui na bodega. Nos fale um pouco da sua vida recentemente, porque a sua ficha pregressa, a sua vida curricular é vastíssima, como eu já tentei sintetizar, e é difícil sintetizar. Nos fale um pouquinho como é que está, amigo. É um grande prazer ser entrevistado por você, exatamente porque você representa a velha guarda do jornalismo. Uma experiência que é sempre renovada por um grande entusiasmo, por uma grande dedicação às causas que você assume. Você tem esse traço permanente, é uma alma vibrante, sempre devotada a novos projetos. Então é com essa satisfação que eu falo ao seu programa, exatamente no momento desse que Alagoas começa a se renovar também, se renovar com um sentimento de grandeza. A gente observa que nos diversos setores da sociedade alagoana surgem novos empreendimentos, não é? A educação cresce, o SESMAC é uma prova disso. O SESMAC hoje é um dos centros universitários mais importantes do Nordeste. São 16 mil alunos, 14 mil alunos em nível de graduação e 2 mil alunos em nível de pós-graduação. Então é uma pujança e eu me sinto muito feliz de atualmente estar colaborando com esta instituição, que é uma referência já no Nordeste. O jornalismo alagoano, como você sabe, você que está inserido nesse clima, nessa atmosfera, o jornalismo também cresce, o jornalismo tem novos projetos, as instituições de imprensa falada, escrita e da própria televisão surgem para fortalecer, inclusive, esse momento em que a internet cresce. Eu dizia há poucos instantes que tinha presenciado e registrado a sua figura, a sua coluna, o seu blog na própria internet. Quer dizer, ela faz com que a gente não fique distante dos amigos. A gente abre o computador e o amigo está ali. O Palmeiras está ali dando as suas notícias, dando as suas mensagens, prosseguindo na sua linha vitoriosa. E Pascoal Savastano, que não é diferente, o mestre também da comunicação, está lá, cá, ali, em blogs e também nos dando esse privilégio de ser um grande ícone da imprensa alagoana. Pascoal, vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida pública. Nós sabemos o quanto a sua inteligência já serviu a Alagoas. Quais os desafios maiores que chegaram às suas mãos enquanto homem de governo e que os problemas foram destrinchados, foram resolvidos, foram aplacados? Enfim, nos fale um pouquinho sobre os desafios que chegaram às suas mãos e que o nobre amigo conseguiu resolver. Você veja bem, a minha vida de homem de origem humilde, eu fui um jovem humilde, né, batalhador, e logo cedo eu fui despertado para os grandes desafios. Eu ingressei no Banco do Nordeste com 18 anos, 17 para 18 anos de idade, entrei ali como auxiliar, era um contínuo qualificado, e ali eu fiz diversos concursos e trabalhei no Banco Nordeste 31 anos.
fui para o departamento jurídico no meio da carreira e saí como diretor da instituição no Banco do Nordeste em Fortaleza. Então isso para mim é a coisa mais gratificante, não é? Eu ter transitado, eu ter vivido, eu ter emprestado uma parte substancial da minha existência ao Banco do Nordeste, aonde entrei, repito, aos 17 anos e aonde saí aos 49 anos, depois de ter percorrido toda a trajetória funcional, saindo como diretor do banco em Fortaleza. Depois, Palmeira, que eu deixei o banco, aposentado por tempo de serviço, com algum reconhecimento da instituição, ela me deu condecorações, me deu comendas e me deu, sobretudo, a possibilidade de eu realizar muita coisa por Alagoas e pelo Nordeste, não é? Principalmente quando eu estava na direção-geral como diretor. Então, de volta do Banco do Nordeste, eu fui para a Justiça Eleitoral. Fui chefe do gabinete do presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Geraldo Tenório, desembargador Geraldo Tenório. Depois fui juiz daquela corte. Como você sabe, o Tribunal Eleitoral é um tribunal eclético e ele tem também uma representação da classe dos advogados, um mandato de 2 anos. Então eu fui juiz eleitoral e lá naquele tribunal eu passei 4 anos. Na presidência, chefiando o gabinete e depois como próprio membro judicante, como juiz da corte. Foi uma experiência muito boa, uma experiência fecunda, uma experiência muito interessante, porque foi ali que comecei a perceber melhor o poder político, foi ali que eu tive a possibilidade e o ensejo de analisar aqueles processos que transitavam pela Justiça Eleitoral. E lhe digo uma coisa histórica também, eu participei da primeira eleição com urna eletrônica em Alagoas. Foi na gestão do Geraldo Tenório que foi implantado o sistema da urna eletrônica. E eu me lembro que a gente foi em Brasília, a gente teve o apoio do ministro Imal Gavão, que era o presidente do TSE, e a gente trouxe para Alagoas a urna eletrônica. A primeira eleição eletrônica foi feita aqui e foi um marco histórico. Eu estava exatamente no gabinete do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Depois, como lhe falei, fui juiz durante 2 anos e após isso eu fui para o Estado. O governador Ronaldo Lessa me convidou e durante os 2 períodos governamentais eu tive a honra de ser secretário de Estado. Ocupei umas 4 ou 5 pastas. A pasta mais interessante para mim, pessoalmente, de maior relevo, foi da secretário-geral de governo. Um secretário-geral de governo que dentro daquela estrutura tinha uma postura muito decisiva de comunicação com as demais secretarias e foi ali então que eu tive a oportunidade de perceber, de entender os procedimentos, os mecanismos dos diversos órgãos da máquina administrativa estadual. Uma grande experiência, transitei inclusive pela Defesa Social, que você tanto lembra. Durante 5 meses eu fui secretário de Defesa Social para cobrir uma convocação emergencial do governador Ronaldo Lessa. E ali passei e ali fiz grandes amigos, principalmente na Polícia Militar de Alagoas, que é para mim uma corporação digna de aplausos. São heróis que lutam com dificuldades, que lutam com o crescimento da violência, que é um fenômeno nacional e mundial. E tudo isso é história, tudo isso é experiência. E depois voltei a divulgar, voltei para a vida prática e o doutor João Sampaio depois me convidou para eu ir para o SESMAC. Ali eu passei 2 anos como diretor da Faculdade de Direito e agora eu trabalho na reitoria numa nova missão, no gabinete do reitor e também articulando a criação, ela já está em andamento, da diretoria jurídica do SESMAC para consolidar todos os serviços da área de advocacia do SESMAC, da área jurídica do SESMAC. Então isso prova que a gente está atuando. Eu tenho um blog também, no qualquer instante, tudo do direito. Nesses 2 blogs eu tenho, nesses 2 sites eu tenho um blog.
aonde é uma forma de eu me comunicar, de eu interagir, de eu colocar ali o muito que eu aprendi, a minha experiência e a minha constante sede de cultura, de conhecimento e de acompanhamento dos fatos sociais. Continuo a colaborar com a Gazeta de Alagoas, com os artigos periódicos e tudo isso é muito salutar. Eu tenho no jornalismo grandes amigos, Enio Lins, Claudionor Cavalcante e Zé Elias e tantos e tantos nomes na área da Associação Alagoana de Imprensa, o Laurentino. Recentemente nós comemoramos 80 anos da Associação Alagoana de Imprensa. Foi uma festa memorável na Casa da Palavra, aonde com muita honra eu tive o prazer de ser o orador oficial desses 80 anos de existência da Associação Alagoana de Imprensa, e foi uma oportunidade também de eu lembrar grandes e inesquecíveis amigos, né? Como Rodrigues de Gouveia, Alberto Jambo, Zito Cabral, Genésio de Carvalho, e também grandes intelectuais como Jorge de Lima, como Aldalberon Cavalcante e outros intelectuais e grandes Aurélio Buarque de Holanda, grande Graciliano Ramos, o grande Graciliano Ramos, né? Um homem, um dos mais renomados e um dos mais ilustres alagoanos de toda a história de Alagoas. Então a gente começa a notar que o jornalismo nosso é rico em valores, que grandes vocações intelectuais passaram e continuam a passar pelo jornalismo. Eu quero, apenas para a gente fechar aqui, já que falei em desafios, e nós vimos que tira de letra os desafios. Mas a pergunta é a seguinte, tocou aqui no tema segurança e violência. Violência, como bem diz aqui o Dr. Pascoal Salvastano, cresceu assustadoramente. Será que está pior do que a época em que ele foi secretário de Defesa Social? Ou a coisa melhorou? Parece-me que não. Melhorou, piorou? Como é que está depois da sua passagem? A grande verdade, lamentavelmente, é isso. Quer dizer, esses indicadores são crescentes, não é? E todo o pessoal da própria área de segurança pública, da própria área de defesa social, tanto em nível de Alagoas como em nível nacional, reconhece isso. A violência cresceu assustadoramente, a criminalidade se expandiu, ela se fortaleceu, a própria criminalidade, e essa luta então contra os delitos está sendo uma coisa desesperadora para a administração pública brasileira. Um ingrediente terrível que são as drogas, e ainda ganhando o epíteto e a classificação de sociedade criminosa organizada. Organizado. O crime organizado. O crime organizado. E você vê o seguinte, os grandes juristas, os grandes estudiosos, né, já alertaram para isso. A gente vive hoje uma sociedade criminógena, né, incentivada pelas drogas, como você com muita propriedade ressaltou, com a competição, com uma filosofia de vida errada que é para os valores materiais, né? As pessoas começaram a esquecer os valores morais, a educação, a virtude. Hoje a concorrência, a disputa de cargo, a luta pela sobrevivência tornaram os homens mais materiais, mais ambiciosos, mais competitivos, e isso lamentavelmente leva aos choques, os choques acentuam os conflitos e os conflitos crescentes geram sempre violência. E geram mais corrupção, mais desrespeito ao erário, etc. e tal. Vamos falar de coisas amenas agora. É muito bom encontrar com o Pascoal Salvastano aqui nesse encontro na Bodega do Sertão, e sempre, vez por outra, a gente tem o prazer de se encontrar na boa gastronomia, sempre assim, é um bom garfo. Lembro das irmãs Rocha, nós nos encontramos lá uma vez. É verdade. Agora, Pascoal, do Bodega do Sertão, o que é que representa? A Bodega do Sertão, em verdade, ela é uma instituição. É uma instituição da gastronomia alagoana. É uma casa acolhedora. Há realmente um glamour especial aqui, e eu não estou vendendo publicidade, eu sou apenas um cliente amável, mas o fato é que essa casa aqui tem um charme especial. Ela tem uma alegria predominante e constante,
As funcionárias possuem um encanto especial, são educadas, um bom atendimento, uma comida regional. É uma casa sempre cheia de turistas, é uma casa muito procurada tanto pelos alagoanos, mas por todos os turistas que transitam pela nossa cidade. E a nossa cidade é um polo de atração, né? Nós temos essas belezas naturais, nós temos essas praias encantadoras, nós temos esses monumentos históricos. Em tudo isso faz de Maceió, faz da capital alagoana uma referência no turismo nacional. Então os turistas passam muito por aqui e na Bodega do Sertão está se constituindo um ponto de referência indispensável. Quem vem a Maceió tem de passar pela Bodega do Sertão. E aqui vai comer muito bem, vai viver bons instantes e vai levar gratas recordações. Muito obrigado. Que bom esse encontro na Bodega do Sertão, com essa figura querida de todos nós, respeitabilíssimo no mundo jurídico e também no jornalismo, na cultura, na literatura, esse grande intelectual das Alagoas, meu querido professor, meu particular amigo, Pascoal Savassano, que teve esse encontro comigo e você na Bodega através do Tudo no Minuto, o seu site que tem tudo de informação, tudo de bom das Alagoas, do Brasil e do mundo. Fique com a gente, com as imagens de Ó Vinícius, da produtora Fernando Palmeira, no encontro da Bodega do Sertão, para você que está aí linkando o Tudo no Minuto.